O anúncio feito pelo Flamengo na noite de ontem causou um impacto geral. Flamengo corre contra o tempo para convencer Lucas Beltrán, centroavante da Fiorentina, enquanto a Juventus coloca preço para vender Vlahovic. Eu vou falar sobre isso, vou falar também da chegada de Jorge Carrascal, que está confirmada para hoje à tarde, e vou falar sobre a proposta do CSKA para Matheus Gonçalves. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta quarta-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade, na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal. Meus amigos, minhas amigas, você não paga absolutamente nada. É isso mesmo, é de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like. Bom, deixa eu começar o vídeo já falando sobre a chegada de Carrascal, porque tá marcada para hoje, 3h30 da tarde, a chegada do colombiano Jorge Carrascal. Depois de uma longa negociação, o Carrascal seria o primeiro reforço dessa janela, chegaria até antes do Jorginho, lá antes do Super Mundial. Aí acabou que teve imbróglio, ele não veio, aí depois outro imbróglio, ele continuou sem vir, e agora é oficial, ele deve chegar hoje no Brasil, na parte da tarde, o voo previsto para pousar 3h30 da tarde. Então vamos fazer assim, vamos marcar um encontro, 3 da tarde, você tem um encontro marcado aqui comigo no canal, nós estaremos fazendo toda a cobertura da chegada de Jorge Carrascal, o quarto reforço do Flamengo nessa janela de transferência. Já chegou Saul, já chegou Samuel Lino, já chegou Emerson Royal e agora está chegando o Jorge Carrascal. Vamos considerar que a janela do Jorginho foi uma janela anterior, mas o Flamengo se reforçando bastante agora com a chegada do colombiano Jorge Carrascal. Por falar nisso, só para falar da programação do Carrascal, ele chega, faz exame, assina contrato, é anunciado, sai no bid e fica à disposição para jogar, tá? Só para explicar para vocês todo o trâmite, né, do que vai ser feito após a chegada do jogador. Por isso que eu falo que é importante você se inscrever, você que não é inscrito, porque estaremos ao vivo. E se você se inscrever, você vai receber a notificação e vai poder acompanhar aqui com a gente a chegada do Carrascal, tá bom? Bom, vamos mudar o assunto para não falar mais de Carrascal, falar de Samuel Lino, porque, cara, Flamengo ontem fez um anúncio do Samuel Lino e foi um anúncio que causou um impacto geral, assim, porque a maneira que o Flamengo vem anunciando os contratos, os novos contratados, na moral, tem, assim, impactado bastante. Mas ontem, cara, o que o Flamengo fez ontem foi, assim, todo mundo, foi uma unanimidade, todo mundo elogiou, todo mundo gostou. Como é que o Flamengo anunciou o Samuel Lino? O Flamengo anunciou o Samuel Lino como se fosse um jogo de videogame, jogando a Master Liga, porque todo mundo estava falando, não, parece que o Flamengo está jogando uma Master Liga, parece que o Flamengo está jogando uma Master League. E aí o que aconteceu? O Flamengo, ele abre ali como se fosse um jogo de videogame, tipo, continuar, investimento alto, escolhe o jogador, escolhe o time Atlético de Madrid, vai lá no Samuel Lino, escolhe o Samuel Lino, inicia a negociação, fecha a negociação, aceita os termos, e daí no final aparece o Samuel Lino falando que agora ele é Flamengo e tal, aquela coisa toda. Cara, que anúncio legal, que anúncio interessante, tá de parabéns aí o departamento de marketing do Flamengo que vai fazendo esse tipo de interação, principalmente porque eleva o nome do Flamengo, né, fora, mostra para todo mundo, a gente está contratando um jogador do Atlético de Madrid, é a contratação mais cara da história do Flamengo, o Flamengo caprichou no anúncio oficial, foi muito bacana, agora é esperar a questão de quando vai ser a apresentação dele. Lembrando que amanhã, tanto o Emerson Royal, o Samuel Lino,
como também o Carrascal, ele assinando o contrato ainda hoje ou amanhã pela manhã, estarão no Maracanã e serão apresentados à torcida do Flamengo, assim como foi o Emerson Royal e como foi o Saul Niguez no domingo. Então amanhã, no jogo contra o Galo também, vai ser o Samuel Lino e também o Carrascal no Maracanã. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre a situação do ataque. Por quê? O Flamengo quer contratar um centroavante. Aí tem duas situações. A primeira situação, Lucas Beltrán, jogador argentino que joga na Fiorentina. A Fiorentina quer negociar o jogador. Já se fala na possibilidade de 12 milhões de euros. Porém, o jogador ele não está muito convencido de voltar nesse momento para a América do Sul. Essa semana já estão acontecendo reuniões para tentar convencer o jogador a voltar à América do Sul, apresentar a ele ali um projeto que convença ele a voltar para o futebol sul-americano. Se o jogador topar voltar, o Flamengo intensifica com a Fiorentina, porque o Flamengo não desistiu. O Flamengo intensifica com a Fiorentina e faz a compra do jogador. Só que ontem aconteceu uma outra situação envolvendo o centroavante também. A informação que vem da Itália é que a Juventus está interessada em vender o Vlahovic por 20 milhões de euros, 128 milhões de reais. Então, só para eu explicar para vocês que são duas situações. O Lucas Beltrán, o Flamengo pretende pagar entre 12 e 15 milhões de euros para a Fiorentina, mas também tem a situação envolvendo o Vlahovic, que a Juve pede 20 milhões de euros. O Vlahovic, não existe uma negociação do Flamengo com a Juve nem com o jogador. Porém, durante o Mundial de Clubes, o José Botto, ele falou em contratar o Vlahovic. Ele estava dando uma entrevista lá, se não me engano, para o Gazeta dello Sport, para algum meio de comunicação internacional. E nessa entrevista, ele falou, o próprio José Botto falou sobre a possibilidade de contratar o Vlahovic. E agora a Juve coloca um preço no jogador. E aí cabe o Flamengo fazer conta, ver se tem condições de comprar, ver se tem condições de fazer uma proposta ou não. Então o Flamengo tem hoje, na alça de mira, para contratar para centroavante, Lucas Beltrán, argentino que joga na Fiorentina. O Flamengo não desistiu do jogador. Uma negociação que vem se arrastando aí já há um tempinho, mas o Flamengo não desistiu. E agora aparece a opção de trazer o Vlahovic, jogador que o José Botto disse que tinha interesse em contratar para o Flamengo. Vamos esperar para ver como é que vai ficar essa situação. Falar agora sobre Matheus Gonçalves, porque o Paparazzo trouxe a informação sobre a venda dele para o CSKA. O CSKA está interessado em pagar 10 milhões de dólares pelo Matheus Gonçalves. E aí eu pergunto a vocês, você, se fosse o Flamengo, venderia 70% do passe do Matheus Gonçalves por 56 milhões de reais? Se você tivesse o poder de decidir dentro do Flamengo, se você tivesse esse poder de decisão no Flamengo, você venderia ou não Matheus Gonçalves por 56 milhões de reais? Coloca, por favor, nos comentários, porque esse é o valor que o CSKA quer pagar pelo jogador. Quero saber a sua opinião, tá certo? Bom, gente, eu vou ficando por aqui, só para fazer um lembrete final. Hoje, 3h30 da tarde, 3 horas, né, da tarde, 3h30, ele pousa, 3 horas da tarde, a gente vai começar a live para fazer a cobertura da chegada de Jorge Carrascal, mais um reforço do Flamengo, mais um jogador que está chegando, e você vai acompanhar tudo junto com a gente aqui no canal Flazoeiro, tá certo? Deixa eu só pedir, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação. Flazoeiro, quando é que o Samuel Lino vai poder jogar? Cara, já assinou o contrato, agora é esperar sair no bid e ver quando ele vai estar à disposição. A apresentação oficial dele deve ser
mais para frente um pouco, né? Deve ser depois de domingo, acredito na segunda ou na terça-feira que vem, mas agora é só esperar mesmo os trâmites que precisam ser feitos, que normalmente são feitos aí dentro de dias e já já vai estar à disposição, tá certo? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like. Valeu, galera, tamo junto, vocês já sabem. É nóis. Valeu!